Olá a todas, olá a todos. Hoje estou aqui gravando a nossa 18ª aula, na verdade uma parte especial da 18ª aula, né, 18A. Nessa aula eu queria, na verdade é uma aula um pouco diferente em relação à economia brasileira, porque eu não vou tratar da economia brasileira em si, mas acho que vale a pena a gente definir alguns pontos que fazem parte aí desse momento que a gente está acompanhando agora, né, na economia brasileira, essa passagem aí da década de 80 para a década de 90, né? A gente já viu aí o plano Collor, começou a ver as privatizações, e na próxima aula a gente deve ver as aberturas, né? A abertura comercial, a abertura financeira. E essas chamadas reformas liberais, né, dos anos 90, que estão implementadas no Brasil, elas estão inseridas num contexto, vamos chamar internacional, né, que é o contexto da globalização, da ascensão, vamos dizer assim, das teses mais liberais em termos internacionais e do chamado, que ficou conhecido como Consenso de Washington. Então, essa aula de hoje, eu queria basicamente definir um pouco o que é, de fato, né, o que a gente chama de globalização e o que é o conceito de Washington. Esse é um pouco o objetivo dessa aula de hoje. Né? Portanto, então, não é uma aula que a gente vai tratar claramente aí sobre economia brasileira, né? Não vamos falar muito de economia brasileira, mas mais desses dois pontos, né? Globalização e consenso de Washington. Então, deixa eu colocar a apresentação aqui para vocês. Pronto. Então, esse é o nosso tema, né? Globalização e conceito de Washington. Vamos começar, então, pelo o que vem a ser a globalização, né? Globalização, os franceses usam a palavra mundialização também, né? Então, a globalização, de uma forma geral, ela pode ser vista em vários momentos da história, né? Você tem vários momentos que a gente chama de globalização. Algumas pessoas vão dizer que o que está acontecendo, que começa a acontecer aí a partir dos anos 80, no final do século 20, desculpa, e vem até hoje, que algumas pessoas chamam de a segunda globalização, né? E se referiam à primeira globalização, seria justamente um século antes, né? No final dos anos do século XIX, né? Final também, anos 80, 90 do século XIX, até, grosso modo, os anos até a Primeira Guerra Mundial, talvez até os anos 30, se quiser. Né? Então, essa seria a primeira mundialização, a primeira globalização, e a gente estaria vivendo aí a segunda globalização a partir dos anos 80, algumas pessoas colocam um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas tudo bem. Né? Que, no fundo, significa o quê? Certo? Uma ampliação da integração econômica entre as diferentes partes do globo, né? do mundo, dos diferentes países, né? E isso atinge tanto aspectos comerciais, né? uma ampliação das redes comerciais, das práticas comerciais, inclusive dos acordos comerciais. Né? Você tem uma enorme quantidade de acordos comerciais. Né? No fundo, há uma tentativa, por exemplo, desde a criação do GATT, né? E depois aqui a gente vai criar a Organização Mundial do Comércio, de liberalizar o comércio internacional, mas o que, na verdade, né, existe um crescimento, apesar de uma série de rodadas de negociação em termos de comércio internacional, existe o crescimento de muitos acordos bilaterais de comércio, ou multilaterais de comércio. Né? Uma vez, um economista trabalha muito com economia internacional, chamado Bhagwati, né? Ele, ao desenhar, vamos dizer assim, todos esses acordos comerciais que existem entre os países, né, fazer uma linha entre os países que têm acordos comerciais, vamos dizer assim, o mapa mundi ficou escondido por trás dessa multiplicidade de linhas, certo? E ele passou a chamar o mundo de um spaghetti ball, né? Ou seja,
uma cumbuca de espaguetes, né, um prato de espaguete, com esses espaguetes aí mostrando os acordos internacionais. Então, uma proliferação de redes de comércio, e há também uma série de modificações produtivas, né, da integração produtiva, e talvez a globalização que a gente mais conhece é a globalização financeira, também essa crescente interligação entre os sistemas financeiros dos diferentes países, né? Então, de uma maneira geral, a globalização a gente vai dizer que é uma espécie de um estreitamento das relações econômicas internacionais, ou a proliferação dessas relações econômicas internacionais. Como eu disse, não é uma coisa nova, isso até grosso modo, aos anos 30, vamos dizer assim, você teve um crescimento muito forte, né? Você tem vários momentos da história onde há um crescimento, e alguns fatos fazem essas relações internacionais diminuir um pouco, há um crescimento dos nacionalismos, né, das autarquizações dentro dos países, né, os países se voltam um pouco mais para dentro, que é um pouco o que caracterizou as economias a partir dos anos 30, e mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, há um crescimento, mas talvez um pouco lento, dessas relações econômicas internacionais, e esse crescimento então se acelera a partir dos anos 70, 80, né? Por aí, é isso que a gente está chamando de globalização ou de segunda globalização, né? Como eu disse, um aspecto importante dessa globalização, além das questões comerciais que a gente já se referiu, é a globalização produtiva também, né? A globalização produtiva, ela está muito ligada, vamos dizer assim, a que talvez hoje a gente chama de redes, né? De você fazer produções em redes, ou de você ter, vamos dizer assim, uma empresa que produz uma parte do seu produto no Brasil, uma outra parte não sei aonde, distribui não sei aonde. Então, eu tenho essas grandes redes de produção, sabe? Né? Então, essa é um pouco a ideia, sabe? De uma produção e distribuição desses valores, desses bens, sabe? Alguns desses bens, inclusive, não são nem... a gente começa a ter problema de ver o bem fisicamente, né? Com a proliferação das tecnologias de informática, eletrônicas, etc. Né? Então, a gente tem essa produção e distribuição desses bens e serviços, vamos chamar assim, em redes, né, em escala mundial, né? Então, você tem o acirramento entre grandes empresas que têm essa prática, certo? E então você tem uma espécie de essa integração vertical entre pedaços de componentes, né, feito em termos internacionais. Talvez seja essa a grande novidade em termos de globalização do ponto de vista da produção, né? Uma produção de um bem que é feito internacionalmente, né? Antigamente você tinha muito a produção, né, de um automóvel feita num país e pronto, certo? Agora, né, você olha, vê o conjunto de transações que, por exemplo, existe entre Brasil e Argentina, você vai ver que é um conjunto gigante de transações de peças de automóveis indo em direção às fábricas, ou seja, uma parte do produto é feito no Brasil, outra parte é feita na Argentina, outros produtos vêm de longe, né? Inclusive, um dos problemas que a gente vive atualmente a partir da pandemia, certo? Um pouco essas redes estão com problemas, certo? Porque algum tipo de produção em algum lugar estagnou, o transporte teve problema, né? Então eu tenho, por exemplo, uma série de componentes eletrônicos que não chegam em determinados países, esses países não conseguem, então, fazer a produção de um bem acima deles, isso provoca falta desses produtos, inflação, problemas de emprego, etc. Né? Então a gente tem esse mundo aí todo globalizado, essa interdependência, inclusive produtiva, em termos internacionais. Né? Fora isso, obviamente que essa globalização está muito ligada também a algo que algumas pessoas chamam aí de uma nova revolução industrial, uma nova revolução produtiva, com a ascensão, né, das questões eletrônicas, informacionais, enfim, a gente está vivendo aí um novo mundo. Para outras pessoas não é uma nova revolução, a ideia é de que você tem essas mudanças, né, tecnológicas são permanentes no mundo que a gente vive, então não cabe falar numa terceira, numa quarta revolução, mas enfim, estamos indo em direção à indústria, à agricultura, aos serviços 4.0. O outro lado, talvez mais
visível, certo? Ou não tão visível, mas mais conhecido, é a chamada globalização financeira, né, que também nada mais é do que o crescimento dos fluxos financeiros internacionais. Né? Mas ela tem umas características importantes aqui em relação a outros momentos da história. Né? Uma primeira, a gente viu nas aulas anteriores, né, que junto com a crise do petróleo, a gente teve uma mudança no regime cambial. Né? Então, o câmbio deixou de ser fixo, né? Os câmbios, as taxas de câmbio deixaram de ser taxas de câmbio fixas. E o que a gente vive hoje, então, é um regime de câmbio flutuante. E esse regime de câmbio flutuante, essa flutuação é uma das características dessa globalização financeira, que são as oscilações, vamos dizer assim, dos preços dos ativos financeiros, etc., né? E uma flutuação também muito grande das moedas, né? Do valor de uma moeda em relação à outra, das taxas de câmbio. Né? Essa é um motivo de bastante preocupação e operações no mercado internacional em busca de algum ganho a partir de operações com moedas, né, com outras moedas, etc. Uma outra característica importante, além do câmbio flutuante, é a volta, talvez, ou um crescimento do chamado mercado de capitais. Essa é uma coisa importante. Você talvez possa dividir a história do sistema financeiro internacional em alguns momentos, né? Mas se você olhar o crescimento, quando eu falei da primeira mundialização, da primeira globalização, ali no final do século XIX até o início do século XX, nesse momento, né, o mercado de capitais já era muito forte, né? O mercado acionário era muito forte e o mercado de capitais internacionais era muito forte. Né? Um país como o Brasil, né, quando ele tomava dinheiro emprestado no mercado financeiro internacional, o governo ou as empresas brasileiras, né, elas tomavam esse dinheiro emprestado, na verdade não era um empréstimo, né, era um lançamento de um título lá no mercado internacional, no mercado londrino, no mercado de Paris, na França, ou algum lugar assim, no mercado norte-americano, mas principalmente inglês e francês, você lançava títulos, né, e pegava o dinheiro e você tinha um título, né, a tua dívida era um título. Né. Esse mercado de títulos, né, e esse mercado de capitais internacionais que fez, né, todo o crescimento do sistema financeiro internacional ao longo do século XIX, no final do século XIX e no século XX, é baseado em mercado de capitais. Né. E esse mercado rui, ele vem abaixo na crise de 30. Então, pós-crise de 30, o mercado financeiro internacional ele dá uma desaparecida, certo? E quando ele começa a ressurgir, principalmente depois da Segunda Guerra, né, ele vai ressurgir com base nos bancos comerciais. Então, o mercado financeiro internacional é um mercado bancário, é um mercado de empréstimos, na verdade. Então, você pega a dívida brasileira em 1970, a crise da dívida em 1980, né, ela é um mercado, não é os títulos públicos, os títulos da dívida externa brasileira caíram no mercado internacional, não, né? O que você tinha era um empréstimo que o Brasil tinha com os bancos, que tinha dificuldade em ser pagos. Né? Os juros desses empréstimos, os empréstimos tinham que ser pagos. Mas não há uma queda do valor do título de um título no mercado internacional. Né? Não tenho esse tipo de. Não era isso que aparecia nos jornais, porque a relação financeira entre as partes era uma relação mais de empréstimos, certo? Ela não estava em cima de um papel. É óbvio que você poderia, até um banco poderia vender a sua carteira de empréstimos ao Brasil a uma outra instituição. Né? Mas é uma operação difícil, não existe um mercado para isso, certo? Quer dizer, e hoje em dia o que você tem, né? Você vai ver de novo, então o Brasil, novamente, hoje você olha os títulos brasileiros no mercado internacional, se existe um problema com o Brasil, você vê uma queda, vamos dizer assim, no valor desses títulos, ou uma dificuldade do governo brasileiro em colocar títulos novos, ou alguma coisa parecida com isso. Né? Por quê? Porque ressurgiu o mercado de capitais justamente nos anos 80. Né? Isso ressurge no mundo todo, né? Não é só no Brasil, o mundo todo. Né? A partir dos anos 60, há um crescimento dos fluxos financeiros internacionais. Nos anos 60, 70, ainda com base em bancos, né, com o chamado euromercado, depois os petromercados, né, os petrodólares, etc. Mas, principalmente a partir dos anos 80,
há uma mudança no mercado financeiro internacional, com um crescimento muito grande do mercado de capitais. Em parte, essa mudança, inclusive, se deve à própria crise da dívida externa dos países, né, dos países latino-americanos, principalmente. Né? Quando esses países entraram em crise, né, esses países tiveram dificuldade de pagar. Agora, os bancos, né, os bancos americanos, os bancos europeus, também tiveram dificuldade de receber, eles também não receberam, né? E eles tiveram dificuldade com seus clientes, né? Ele não recebe do Brasil, né? Não recebe da Argentina, etc. Como é que vai fazer para pagar, né, o poupador, vamos dizer assim, que colocou o dinheiro no banco, certo? Então, vamos dizer assim, imagina uma pessoa lá no interior de Ohio, nos Estados Unidos, que colocou dinheiro no banco, né? O banco pegou esse dinheiro e emprestou para o Brasil. Aí o Brasil não paga, certo? Quer dizer, né? E quando vai aquela pessoa que colocou o dinheiro no banco pegar né, os seus juros, seus dividendos, as suas aplicações, o dono do banco olha para a pessoa lá e fala: olha, meu amigo, você me desculpe, mas o pessoal lá do Brasil, né, o pessoal da Argentina ali não pagou, certo? Então eu não tenho como lhe pagar o rendimento aqui. Né? Essa pessoa aí de Ohio, certo? Não sei, pode ser qualquer lugar. Então ela olha e fala: mas como não vai me pagar? Então essa pessoa vai sair do banco, ela vai ficar brava com o banco, né? Ela vai buscar outro tipo de local de aplicação financeira, né? E os próprios governos, né, e a inadimplência com relação aos bancos fez com que você tivesse mecanismo, né, em cima do sistema bancário, no primeiro momento, para tentar reforçar os controles, reforçar a segurança, diminuir os riscos dessas aplicações que esses bancos estavam fazendo. Isso encareceu muito os bancos, né? Aumenta os custos para você aplicar o teu dinheiro no banco, né? Ou diminui o retorno que você tem. Então, o sistema bancário virou um pouco uma situação, né? Ficou caro, então as pessoas procuraram, né, buscar novos lugares, certo? Então o funding dos bancos diminuiu, certo? E esses novos lugares, né, vão ser, vamos dizer assim, o que a gente vai chamar de mercado de capitais, vão ser os chamados investidores institucionais, vão ser os fundos de renda programada, fundos de aposentadoria, fundos de pensão, vão ser uma série de outras entidades não bancárias, certo? Que trabalham no mercado, né, no mercado financeiro e no mercado de capitais. Né? Essas outras instituições costumam comprar papéis no mercado. Né? Então, por um lado, eu tenho as pessoas fugindo do sistema bancário, né? Por outro lado, certo, os bancos, é caro você tomar dinheiro emprestado no banco. Né? Você, como poupador, você não recebe muito, e como tomador de recursos, ficou caro por conta de todas né, essas regras que foram impostas aos bancos, diminuição de alavancagem, né, controles de riscos, etc. Isso aumentou o custo do banco. Então, agora, se eu me ponho na posição de tomador de recurso, né, eu quero pegar dinheiro emprestado, aí é muito caro o banco. Né? Aí eu olho e falo: mas aquele fulano lá, aquele rapaz de Ohio, certo, que não quer mais ir no banco, ele foi num fundo, não sei o quê. Como eu chego no dinheiro desse cara, certo? Quer dizer, é só você lançar um título, lança uma debênture, lança um outro papel, né? E que essa outra empresa, vamos dizer assim, essa outra instituição financeira, ela vai captar esse recurso e vai repassar isso para o rapaz de Ohio, vamos dizer assim. Né? Então você vai crescendo um mercado paralelo ao sistema bancário, tá certo? Quer dizer, que é o mercado de capitais. Né? São essas instituições ou outras que trabalham com títulos e não mais empréstimos. Né? E esse mercado vai crescer, e é um mercado inicialmente completamente desregulado. Tá então ele vai crescer assustadoramente. Tá e o sistema bancário vai definhar. Então o que acontece, principalmente nos anos 80, é uma queda do sistema bancário e um crescimento do mercado de capitais. Depois, aí já nos anos 90, os bancos vão reagir, vamos dizer assim, e vão. Não é que vai voltar aos empréstimos, na verdade, os bancos vão participar desse mercado de capitais. Então, você vai ter uma desregulação em relação ao sistema bancário, né, e o sistema bancário passa a participar do chamado mercado de capitais. Né? Então, num primeiro momento, há uma diminuição
dos empréstimos, sistema de depósito e empréstimo, né, e um crescimento do mercado de capitais. Nesse primeiro momento, tem até uma diminuição dos bancos, os bancos estão com problema por conta da crise da dívida e por conta dessa dificuldade em termos de funding, né? Então, num segundo momento, esses bancos eles vão reagir, vão, no fundo, obrigar os governos a desregulá-los, né, a diminuir a regulamentação que existe sobre os bancos para eles poderem participarem também do mercado de capitais, né? E aí a gente tem um sistema financeiro onde, no final das contas, onde o mercado de capitais é o grande ator, vamos dizer assim agora, né? Ainda tem empréstimos, óbvio, certo? Mas o volume de negociações a partir de um mercado de capitais, a partir de algum título, né? Onde esse título tem o mercado secundário, né? É muito maior. E os bancos, certo? Com a desregulação, essa desregulação ela é uma desregulação em relação a várias regras que vêm desde a crise de 30. Né? Quem fez História Econômica Geral 2 comigo, certo? Pode lembrar na aula, né, das regras que foram impostas pelo New Deal após a crise de 30, onde você segmenta o sistema bancário, ou seja, o sistema financeiro, onde, por exemplo, um banco não pode participar de determinadas operações, né? Então, o que você vai ter nos anos 80, 90 é uma desregulação do sistema, desregulando inclusive isso que foi colocado nos anos 30, desregulando também essas regras adicionais que foram colocadas no começo dos anos 80 por conta da crise. Então, os anos 90 é uma enorme desregulação do sistema financeiro, né, internacional, que aumenta, vamos dizer assim, ainda mais os fluxos financeiros internacionais e aumenta a interdependência entre esses vários agentes internacionais, né? Tanto é que quando aparece lá a crise de 2008, você começa, né, você não sabe quem é que está pego na crise, porque tem um monte de agente ali, certo? Cada um, né? Que você imaginar que algumas operações imobiliárias feitas num pedaço dos Estados Unidos, que isso teria a ver com um banco, não sei o quê, na Espanha, certo? E aí você, né, essa interdependência entre países, entre instituições financeiras de países diferentes e tipos de instituições financeiras diferentes, também cresce nessa globalização financeira. Então, é um mundo com um volume de operações muito maior, com uma série de inter-relações que a gente muitas vezes é incapaz de descrever, né? Quando você olha o balanço de pagamentos, né, até os anos 60, 70, 60 principalmente, o grosso do balanço de pagamentos era a balança de transações correntes, né, a balança comercial, né? Hoje, certo? Não estou dizendo que a balança comercial não é importante, certo? Mas olha a dimensão e a importância que tem os vários itens da parte eu chamo ainda de balança de capitais, né? O nome é conta de capital financeiro, né, no balanço de pagamentos. Por quê? Porque cresceram esses fluxos internacionais de capitais, esses fluxos financeiros internacionais, né? E como eu disse, o sistema financeiro mudou, né? Os bancos, né, que captam depósito à vista e emprestam dinheiro, passaram ter são bancos múltiplos hoje. Eles atuam em várias áreas, certo? Tem várias operações off-budget que foram legalizadas, né? Operações com debêntures, com futuro, com todas essas inovações financeiras, né? Com todas as operações de derivativos, etc. Então, tem a criação de novos mercados, novos elementos. E um dos mercados, né, que cresceu muito nesse momento é o mercado da dívida externa dos países, né? Não sei se vocês lembram, eu cheguei a comentar na negociação da dívida externa brasileira. Então, o que eu tinha? Antes, nos anos 70, eu tinha uma dívida com os bancos. É essa dívida que entra em crise, né, que eu não consigo pagar, né? Quando eu volto ao sistema financeiro internacional, eu não volto mais da mesma forma. E para voltar ao sistema financeiro internacional, eu tive que acertar essa dívida que eu não pagava, que estava contraída em empréstimos. A transformação dessa dívida, a negociação dessa dívida que eu tinha com os bancos, né, esses empréstimos que eu não conseguia pagar, ela foi feita a partir do que a gente chama de securitização da dívida. O que é uma securitização da dívida? É a transformação de uma dívida que era um empréstimo num título. Então, eu tinha um empréstimo com o Banco X, agora eu tenho um C-Bond, né, um IDU, certo? Um título da dívida brasileira, né?
E esse título está na negociação. Esses títulos ficaram com o banco aonde eu tinha feito o empréstimo, ele trocou esse empréstimo por esses títulos, né, ele tem esses títulos e no momento seguinte ele pode vender esses títulos, tem um mercado secundário desses títulos, que é o mercado de capitais. Né? Esses títulos, eles você não só tem a colocação primária, né, as operações de underwriting, né, de colocação primária dos papéis, certo? Como esses papéis têm um mercado secundário, vamos dizer assim, onde você compra, vende, ele valoriza, desvaloriza, etc. Né? Então, esse mundo, que já existiu em termos internacionais antes de 1930, né? Já era assim, talvez não tão sofisticado, os títulos não tinham, commercial paper, não sei o quê, né? Cheio de nome bonito e tal, né? Era bonds, né? Títulos, né? Sem muita frescura, certo? Mas você tinha um monte de cláusula diferente, como você tem hoje, várias possibilidades, várias operações. Talvez, obviamente, hoje sejam mais sofisticados, tem mais operações de derivativos, que talvez não fosse não existia tanto antes assim, né? Mas ele tem uma semelhança relativamente grande. Né? E naquela época era grande o mercado financeiro. Né? Óbvio que hoje ele é maior, mas só para a gente voltou a esse mercado. Então, esse mercado financeiro internacional, né? Essa é a globalização financeira. É um mundo que tem esses aspectos, né? Câmbios flutuantes, mercado de capitais muito forte, uma desregulação muito forte no sistema financeiro. Tanto é que depois da crise de 2008, muita gente culpa a desregulação como responsável pela crise de 2008. Há uma tentativa, uma série de propostas de re-regulação do sistema financeiro, mas a maior parte dessas propostas foi um pouco por água abaixo. Né? Você tem a criação de práticas, de coisas tipo Basileia, regras de Basileia, etc., para tentar minimizar um pouco os riscos dessas operações. Mas esse é o mundo, vamos dizer assim, que a gente vive hoje, certo? Quer dizer, e a partir dessa globalização, tanto a produtiva como a financeira, certo? Quer dizer, a gente vê que a grande vantagem disso é uma enorme eficiência alocativa, né? A integração dos mercados, a menor possibilidade de alocação de recursos, né? Se você tem uma boa ideia aqui, você consegue arranjar um financiador, nem que seja na Birmânia, certo? Quer dizer, né? Eu sei fazer umas pranchas de surf bacana aqui e tal, sou um shaper bom, mas ninguém investe em mim. Aí vai ter um cara lá do Tahiti que vai apostar em você e tal. Ou o inverso, certo? Quer dizer, né? Tem um shaper bacana lá no Tahiti, tá certo? Vamos botar uma grana no cara lá, tá certo? Para ele fazer umas pranchas para nós aí. Enfim, você tem essa possibilidade bem maior de você alocar a tua poupança ou receber poupança dos outros. Né? Isso é um ganho enorme, tá, em termos de eficiência. E normalmente, apesar, né, o custo dessa intermediação é menor, certo? Por quê? Porque tem uma concorrência maior. Né? Você está o mundo todo, todas as operações financeiras, então o custo da intermediação dos negócios deve ter diminuído. Né? Da intermediação financeira diminuiu. O problema, se você olhar para o outro lado, é que o risco aumentou. Né? Então você tem talvez um aumento de custo associado à sua proteção ao risco. Isso a gente tem que tomar cuidado com o custo da intermediação, é uma coisa que talvez tenha diminuído, mas por outro lado, tua operação você fica com medo. Pode ser que o câmbio mude, pode ser que aconteça alguma coisa, né? Você tem custos políticos talvez muito importantes, porque os países, né, ainda são nacionais, sabe? Então você pode ter mudança nos países e mudança nas políticas dos países. Você pode ter oscilações, né, que a gente não espera, pode vir uma pandemia, pode vir essas coisas todas. Então o risco é grande, certo? Porque você está muito exposto a esses riscos. Né? Então tem um custo aí, talvez, que aumente, que é o custo de você se proteger dessas instabilidades, desses riscos. Né? Né? Como eu disse, né? Agora você quer entrar na globalização, né? O Brasil vai fazer abertura econômica, vai fazer abertura financeira. O que é abertura financeira? É entrar na globalização financeira, botar o pezinho lá dentro. Né? Pezinho não, né? Entrar com tudo lá dentro.
Então, qual que é a vantagem? A vantagem é que eu consigo me financiar lá fora. Né? Quer dizer, né, eu tenho investimento estrangeiro direto, tenho dinheiro que vem de fora, posso, etc. Qual é o problema? Né? Seja bem-vindo à vida selvagem, certo? Quer dizer, você entrou no mundo, certo? Você entrou ali no. Agora, né, jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo. Ali você vai jogar o grande jogo, certo? E o grande jogo você pode perder, certo? Quer dizer, né, então o risco aumenta, né? Você tem que trabalhar, você está vulnerável a essas crises, né? E tem uma outra crítica que é muito feita um pouco pelo pessoal talvez mais de esquerda, né? Que a globalização, os estados perdem o seu poder. As autoridades monetárias e fiscais, os governos perdem o poder frente aos mercados. Às vezes isso é muito clichê, né, de esquerda, mas é verdade, certo? É verdade mesmo em termos, não precisa ser esquerdalha, né, certo? Para a gente aceitar, vamos dizer assim, o chamado triângulo da impossibilidade, ou triângulo de Krugman, sei lá como é que vocês viram isso em macroeconomia, né? É, quando você entra na globalização financeira, você entra na parte, no vértice aqui, à esquerda embaixo. Né? Você entrou na ideia de mobilidade de capitais. Né? Então, se o teu capital, né, você entrou na globalização financeira, você está aí, você aceitou esse vértice. Né? O que em macroeconomia te diz, certo, é que, dado esse triângulo, eu posso escolher 2 vértices deles. Eu não consigo ter os 3 vértices. Né? Então é nesse sentido que você perde alguma autonomia. Se eu aceitei a globalização financeira, ou eu quero, ou eu estabilizo a minha taxa de câmbio, né? E para estabilizar a minha taxa de câmbio, eu abro mão de elementos nacionalistas na política monetária doméstica, né? Não posso botar a taxa de juros onde eu quero, né? Ou então eu faço o contrário, eu deixo o câmbio flutuar do jeito que ele for e ponho e faço uma política monetária do jeito que eu quero. Né? Então eu tenho, no que eu entrei na globalização financeira, eu não posso ter ao mesmo tempo uma estabilidade cambial e fazer uma política monetária autônoma, uma política monetária nacional, olhando só para o meu umbigo. Né? Porque se eu olho a política monetária para o meu umbigo, né, eu coloco a taxa de juros em um determinado patamar, né, a mobilidade de capital pode ser favorável, vai entrar um monte de dinheiro e o câmbio vai se valorizar, ou pode ser o contrário, né, pode não gostar daquela taxa de juros e ir embora daqui, certo? Quer dizer, e o câmbio se desvaloriza. Né? Eu não quero essa valorização, essa desvalorização, então põe a taxa de juros aonde os capitais fiquem estáveis no país. Mas talvez essa taxa de juros não é a taxa de juros que você gostaria de ter para controlar, sei lá, a inflação, alguma coisa dentro do teu país. Então, de fato, quando os países entram nessa globalização de uma forma geral, né, eles perdem, de certa forma, algum grau de liberdade na condução da política econômica, porque existe a reação dos outros. Né? Quando você tem uma economia fechada, a reação dos outros não importa. Certo? Agora, se você está numa economia aberta, certo? Né? O que você fizer pode diminuir a tua exportação, pode aumentar as tuas exportações, pode entrar capital, pode não entrar capital. Né? E isso tem efeitos na tua economia. Né? Então, efetivamente, quando você entra na globalização, vamos dizer assim, não é que a globalização é malvada, ela vem te impor, né? Parece um exército internacional que vem para cima de você. Mas são as restrições macroeconômicas clássicas, certo? Quer dizer, você tem mais um agente aí no jogo, certo? Tem um agente internacional que tem influência. Né? Se você não quer esse agente, então fecha. Então volta para uma autarquia, certo? Quer dizer, né? Então várias vezes você vê as pessoas, mas assim, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, eu queria ter a taxa de juros X e o câmbio assim. Você quer fazer isso tudo, fecha a economia, certo? Porque aí você não tem mais os fluxos de capitais que atrapalham essas coisas. Né? Então, esse é um lado também da globalização, né? Que a gente vai começar a dar conta. Né? Então, como eu disse, antes, certo? Na próxima aula, a gente vai ver a abertura comercial e a abertura financeira no Brasil, que é, no fundo, o Brasil entrando nessa globalização. Né? A partir desse momento, certo? Quer dizer, eu estou nesse tripé aqui, eu não posso fazer qualquer coisa. Você vai ver toda a gestão Fernando Henrique, Lula, etc. Ela está sempre lidando com esse né, com o chamado modelo Mandel-Fleming lá que vocês viram em macroeconomia, certo? Quer dizer, e a gente está sempre lidando um pouco com isso, né, com essas coisas. Então é isso em termos de globalização. Né?
E o que vem a ser, agora, na segunda parte, o que vem a ser o consenso de Washington? Né? Na verdade, o consenso de Washington tem a ver, é mais uma questão ideológica, certo? Mas uma questão ideológica que tem muito a ver com a ascensão, ou a reascensão do liberalismo em termos internacionais. Então, nos anos 70, nos anos 80, ideologicamente, o liberalismo vem ganhando força em termos internacionais, né, vem contestando muito as políticas de intervenção que existiam, políticas keynesianas, as políticas de intervenção de uma maneira geral, ou os desenvolvimentismos que aconteceram na América Latina, certo? Quer dizer, e ascendem, as teses liberais ascendem e ganham muita força, principalmente com esses dois governos, mas não são só eles, né? Mas são os grandes ícones aí, certo? Né? O Reagan nos Estados Unidos e a Thatcher na Inglaterra, Thatcher muito forte, certo? Talvez tecnicamente ela tem algumas discussões até onde o Reagan, né, adotou efetivamente políticas liberais, certo? Tem alguma discussão sobre o lado chamado lado da oferta que ele usa, tal. A Thatcher talvez seja mais enquadrada naquilo que a gente costuma chamar de neoliberalismo, tal. Não gosto muito desses carimbos, certo? Mas aqui a gente está um pouco nessa área, né, desses carimbões aí, certo? Então, neoliberalismo, consenso de Washington, essas palavras, esses palavrões aí. Então, aí na América Latina também, né, vai crescer essa tendência. Né? Eu disse para vocês, né, que o Collor ele usa a bandeira liberal, vamos dizer assim, uma parte das bandeiras liberais, né, abertura, privatização, que fazem parte dessas novas estratégias liberais. Né? Então, ao longo da década de 80, você tem a crise da dívida na década de 80, e essa crise da dívida animou muito as pessoas no Brasil e de fora para dentro do Brasil também, ou na América Latina de uma maneira geral, e se começa a se questionar muito as políticas anteriores. Né? Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu tenho essa dívida toda? Até que ponto valeu a pena essa presença enorme do Estado, essas políticas, né, essas PDPs que a gente chama, né, essas políticas de desenvolvimento produtivo, certo? Então aumenta muito as críticas. Muitas dessas críticas já existiam desde os anos 60, ou já existiam desde sempre, certo? Mas elas cresceram nos anos 60. Em alguns países da América Latina, essa crítica levou a uma reversão da política estruturalista ou desenvolvimentista. Né? No Brasil, você tem os militares reestruturaram essas políticas de intervenção estatal, né? Essas políticas de desenvolvimento produtivo, segundo o PND, é o maior exemplo disso. E nos anos 80 voltam as críticas a isso. Né? E essas críticas vão acabar abutindo, certo? Vão recebendo cada vez mais apoio, né? E, né, assim como a Thatcher e o Reagan ganharam as eleições, aqui também o Collor, no fundo, vai ganhar as eleições. E, né, as reformas e as políticas neoliberais aparecem. Né? Então tem um crescimento aí desse liberalismo, certo? E um questionamento sobre as políticas de intervenção que na América Latina, no Brasil em particular, foram bastante usadas. Então cresce a crítica disso. Né? E em termos internacionais, uma parte não só dessas novas propostas de atuação e dessas críticas a políticas anteriores, elas acabaram se estabelecendo naquilo que ficou conhecido, né, na década de 90, sobre o consenso de Washington, né, que às vezes a gente chama de CW. Aí, certo? O consenso de Washington, certo? Quer dizer, cujo o principal objetivo, certo, era eles pretendiam que que os estados, os países, né, em particular os países latino-americanos, deveriam primeiro, sanear as contas públicas dos estados, né, dos países, fazer um saneamento financeiro dos países, dos governos, certo? Era o principal objetivo do Consenso de Washington, promover o saneamento financeiro dos países latino-americanos, junto com a introdução de políticas liberais, de mercados mais livres, mais estáveis, e é sobre esses mercados mais livres, vamos dizer assim, é que dariam que fariam a retomada do crescimento econômico. Né?
E você tem uma certa culpabilização das políticas de desenvolvimento produtivo que se usou nesses países nos anos anteriores para a crise que você estava vivendo ali nos anos 90, nos anos 80, 90. Então você tem um culpado para a crise que você vive, que é a excessiva intervenção, as políticas de desenvolvimento industrial que foram promovidas durante os anos anteriores, né? E uma solução. Né? Uma solução é a abertura ao modelo liberal. Né? O conceito de Washington, a rigor, tá certo? Quer dizer, ele é feito pelo John Williamson, tá certo? Eu acho que o John Williamson faleceu agora, recentemente, se eu não me engano. Se não me engano, foi no primeiro semestre, em abril, alguma coisa assim. O John Williamson não era um economista de um think tank, né? de uma associação de economistas que defendiam os princípios liberais para a economia internacional, defendiam o liberalismo principalmente no comércio internacional e nas ações internacionais. E ele fazia parte desse instituto, né, desse International Institute for Economics, que era esse think tank. Depois ele vai ser mais conhecido porque ele vai fundar, junto com outras pessoas, um outro instituto que é bastante conhecido até hoje, que é o Instituto Peterson, né, para a Economia Internacional, o PIE, que é bastante conhecido, né, justamente como um think tank de promoção dos princípios de comércio livre, essas coisas todas. Esse John Williamson, ele, em novembro de 89, ele escreve um texto, né, e ele chama uma série de instituições em Washington, né, essa International Institute está em Washington, ele chama os principais instituições que estão sediadas em Washington, FMI, Banco Mundial, o pessoal do Tesouro americano, se eu não me engano tem o BID também, e chamam para um seminário sobre a América Latina, né? O que aconteceu com a América Latina e como que a gente pode sair disso. Né? Então se organiza esse seminário e se debate um pouco o texto desse Williamson. E no ano seguinte, isso foi em novembro, né, no mês seguinte ele refaz o texto com as observações do Fundo Monetário, das pessoas que participaram desse seminário. Né, e nesse novo texto, vamos dizer, nesse texto ajustado, é que ele cunha a expressão consenso de Washington. Né? Ou seja, vai dizer que naquele seminário houve um consenso em torno daquelas ideias. Né? E que ideias eram essas? Era um conjunto de políticas que formam uma espécie de um bolo de boas práticas. Não chega a ser um livro de macroeconomia, nada disso, mas como se fosse um livro de receitas. Né? Um conjunto de boas práticas que os países emergentes, em particular os países da América Latina, deveriam usar para sair da crise. Certo? Então, e depois esse texto, essas práticas, vamos dizer assim, esse decálogo, a gente vai ver daqui a pouco, são 10 práticas, né, um decálogo, elas acabam sendo usadas muito pelo FMI, pelo Banco Mundial e por outros órgãos na hora de você fazer a negociação, se interagir, na hora que essas instituições interagem com os países, principalmente os países latino-americanos. Né? Então, isso que virou o Consenso de Washington. O Consenso de Washington é um conjunto de 10, a gente chama de um decálogo, são 10 práticas, e as 10 práticas estão aí, certo? Quer dizer, né, de um lado, né, o saneamento fiscal, o saneamento das contas públicas, né, a disciplina fiscal, como uma coisa importante. Os gastos públicos, a ideia de você priorizar os gastos ou focalizar os gastos, né, focar os gastos, né, priorizar, fazer uma reorientação dos gastos públicos, né, isso vai contra um pouco uma coisa que está, por exemplo, na Constituição brasileira, que é de universalização dos gastos. Né? A ideia de que você precisa reformar, fazer uma reforma tributária, porque o comércio mudou, essas coisas todas mudaram, preciso de uma reestruturação tributária, essa é uma coisa que o Brasil não fez. Né? A privatização é um dos elementos, né? A desregulação de uma forma maior, e talvez uma re-regulação na forma, principalmente da forma como o CAD no Brasil usa, né? Então você desregula e deixa o mercado funcionar desde que esse mercado tenha práticas relativamente concorrenciais. Então você até admite alguma regulação, certo? Mas é uma regulação da concorrência para
vamos dizer assim, mimetizar a concorrência, né? E não, né, o governo definir o preço, não, você define o formato do mercado para o mercado definir o preço. Um pouco essa ideia de desregulação. A liberalização financeira, o que a gente chama de abertura financeira, a abertura ou a liberalização comercial também, né? A unificação dos regimes cambiais, né? Para quem conhece a história do Brasil bem, certo, sabe que a gente teve multiplicidade cambial, né? O Getúlio Vargas, em 53, instituiu no Brasil o câmbio múltiplo, né? E esse câmbio múltiplo a gente unificou, reunifica, mas sempre tem lá vários regimes de várias taxas de câmbio, dependendo se você exporta, se você faz turismo, se você faz isso, etc. Você tem diferentes regimes cambiais. A abertura comercial, como eu disse, a abertura para investimento direto externo, né, o que significa desnacionalizar uma parte, vamos dizer assim, das atividades domésticas, né, ou seja, não reservá-las mais apenas aos produtores, ao capital nacional, e permitir que o capital externo, então, entre. Né. E há também ali uma forte defesa da proteção intelectual, né, da propriedade intelectual, das regras de proteção intelectual, né, das leis de defesa, vamos dizer assim, de propriedade intelectual, faz parte desse decálogo. Né. Então, esse é o conjunto, certo, de políticas que está nesse texto, vamos dizer assim, desse Williamson. Né? Não confundir com o outro Williamson, que é um cara importante em economia institucional, que foi mais, né? Williamson é um nome relativamente comum nos Estados Unidos. Se bem que eu acho que esse Williamson é inglês. Né? Enfim. Então, esse é o decálogo talvez pudesse ser conhecido, decálogo do Wilson, certo? Que ficou conhecido, do Williamson, que ficou conhecido, então, como consenso de Washington. Né? E aí, depois, com o tempo, né, se coloca um monte de coisa aí, que não está no consenso inicial, mas basicamente vamos dizer assim, e é um repertório basicamente liberal, certo? Quer dizer, e foi extremamente influente no Brasil e na América Latina, isso influenciou as políticas de estabilização, praticamente todos os países latino-americanos, assim como o Brasil, tinham problemas de inflação. Né? Então, a solução da questão da inflação, além das discussões de inflação, de inércia, de moeda indexada, não sei o que, falar, olha, tudo bem, isso aí eu não sei e tal, mas o que a gente está dizendo, olha, para você resolver a questão inflacionária, primeiro, abre as suas economias. Abra as economias porque as importações são elementos importantes para segurar os preços dentro dos seus países. Uma parte do financiamento é importante ter dinheiro de fora para financiar os déficits, etc. Né? A taxa de câmbio, certo? Quer dizer, tem uma certa defesa aí de uma taxa de câmbio, tentar segurar a taxa de câmbio, evitar as valorizações, que faz parte dessa globalização financeira, essas oscilações cambiais, mas evitar uma taxa de câmbio, evitar uma prática que a América Latina já usou muito, que é desvalorizar o câmbio. Né? Então, evitar desvalorizações muito fortes da taxa de câmbio, fazer ao contrário, valorizar a taxa de câmbio como um elemento chave na política de estabilização, que vai ser conhecido como a âncora cambial. Né? O Brasil vai usar isso no plano real de maneira bastante forte. Né? Políticas monetárias apertadas, né? Políticas fiscais apertadas, a ideia de saneamento como base para a política de estabilização. Né? E a privatização é um elemento importante também na estabilização, porque a privatização, ela, de novo, ela confere um aspecto concorrencial ao mercado. Né? A privatização significa não existência de um monopólio público, certo? E, em tese, você deve criar esse setor que está sendo privatizado, ele tem que ser um setor que, pelo menos, mimetiza a concorrência. Então, quanto mais mercado existir, vamos dizer assim, melhor é para a questão da inflação. Né? Mais concorrência existir, melhor é para a questão da inflação. E a privatização tem esse aspecto concorrencial, de aumentar a concorrência no mercado, pelo menos na visão do pessoal do Conselho de Washington. Certo? E, além de ser visto como uma política importante, parte importante de políticas para fazer estabilização, a ideia do Conselho de Washington também é de relançar o crescimento econômico. Então, é uma política de desenvolvimento econômico também, né? Uma política liberal de desenvolvimento econômico.
né? Desenvolvimento econômico a partir da competitividade, né? E essa competitividade depende basicamente da concorrência, né? Então, esse é o mote liberal aqui. Certo? O Brasil, né, isso já vinha desde o Gudan, certo? E aqui isso está sendo retomado no Brasil. O que o Brasil precisa para crescer, vamos dizer assim, é aumentar a competitividade dos seus produtos, né? E para isso eu preciso ter mercados internos livres, concorrenciais, né? E eu preciso ter concorrência externa, né? Para forçar esse choque de competitividade. Aliás, por choque de competitividade, o Collor usou isso, o Covas, do PSDB, usou isso para concorrer à presidência, etc. Né? Então, o conceito de Washington ele vai, de certa forma, desmantelar todas aquelas políticas de desenvolvimento produtivo, de desenvolvimento industrial que eu tinha, que o Brasil, que os países latino-americanos montaram desde os anos 30, certo? Todas aquelas políticas de desenvolvimento, de proteção, algumas de fomento, outras, né? Todas essas PDPs que a gente chama, as políticas de desenvolvimento produtivo, né? E a maior política de desenvolvimento produtivo do conceito de Washington é o choque de competitividade, né? É a competição. É isso que eles vão acreditar, né? Então, nesse sentido, eles vão pressionar de maneira muito forte para esse choque de competitividade acontecer a partir, vamos dizer assim, da redução do papel do Estado, né, da proteção que o Estado dá a esses setores industriais, a esses setores produtivos, perdão, né, e a abertura comercial e financeira, que também faz parte desse choque de competitividade. Essa é um pouco a, hoje em dia, né, hoje em dia você tem uma crítica ao consenso de Washington, hoje em dia muita gente faz a crítica ao consenso de Washington, né, e uma parte importante da crítica é que esse novo dogma ortodoxo, essa ideia de que os países vão se desenvolver a partir desses choques de competição, etc., eles não funcionaram, né? Então, quando você vê o ritmo de crescimento que a gente tem no Brasil a partir dos anos 90, onde o Conselho de Washington de alguma maneira se instalou no país, certo? É um ritmo de crescimento pequeno ou de voos de galinha, certo? Cresce, depois cai, etc. Os defensores do consenso de Washington vão dizer que o consenso não foi implementado em toda a sua complexidade, vamos chamar assim. Os críticos vão dizer, mas porque essa não é uma política de desenvolvimento que dá certo. Né? Eu preciso de outras coisas. Né? Eu preciso, de certa forma, da mão do Estado. Né? E aqui é o contrário. Tá? Mas a gente vai acompanhar um pouco mais esse debate ao longo das próximas aulas. Né? Como eu disse, a próxima aula a gente vê aí as aberturas, essa última abertura comercial e financeira, que, de certa forma, como eu disse, essas aberturas vieram no Brasil pressionadas, vamos dizer assim, a partir desse consenso de Washington, a partir dessas instituições sediadas em Washington, certo? Mas, né, eu sempre faço a ressalva de que a sociedade brasileira, esse consenso não foi imposto à sociedade brasileira só. Né? É óbvio que teve imposições, certo? Mas, por outro lado, existe um processo no Brasil de aceitação, de aquiescência, muita gente defende até hoje, né, que ele seja implementado independente da pressão do FMI ou do Banco Mundial, etc. Né? O FMI, o Banco Mundial, muitos deles, inclusive, fizeram uma revisão sobre essas políticas, né, vários. Hoje se tem as novas políticas de desenvolvimento produtivo, que são aceitas também por organismos de Washington, etc. Mas isso a gente vê mais para frente. Né? Que os anos 90, esse pacote ele é muito forte. Certo? Com o tempo, esse pacote vai ser criticado, né, nos países onde ele foi implementado e esse crescimento econômico, esse ganho de desenvolvimento, etc., não vingou, certo? Tem um debate por que não vingou, mas as próprias instituições de Washington, vamos dizer assim, o próprio FMI, o próprio Mundial, revê um pouco, não que deixou de ter políticas liberais, etc., mas começa a aceitar alguma modificação, alguma recuperação de políticas de desenvolvimento produtivo anteriores, reestruturadas, etc. Né? Você tem alguma releitura um pouco desse consenso de Washington hoje em dia. Né? Mas é isso. Né? Deixo aqui vocês, certo? Quer dizer, e a gente então começa a olhar na próxima aula o, o
essa parte das aberturas, né, que a gente vê como que a abertura comercial e financeira são implementadas aqui no Brasil. Então, é isso. Até a próxima.